Tira. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos contentes de poder estar aqui, poder estar reunidos, mesmo online, mesmo cada um aí onde está escutando essa noite. Vamos começar esse tempo dando as boas-vindas a todos os que estão nos escutando e tendo uma palavra de oração, um momento que vamos cantar juntos e também escutar a sua palavra. Então, estamos em oração. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia, agradecer pelas nossas vidas, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, hoje é um dia tão importante, Senhor, tão lindo de recordar, Senhor, a tua ressurreição, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por ter morrido por nós na cruz. Obrigada por ter ressuscitado e ter nos dado vida. Obrigada, Senhor, pela tua salvação. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, que o Senhor venha nos ajudar em nosso crescimento espiritual, como irmãos, como igreja, que mais pessoas nesta cidade, Senhor, possam ser alcançadas pela Tua Palavra. Senhor, pedimos que nesta noite o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, como a Elisa estava falando, é um dia especial, todos sabem, é o dia do coelhinho da Páscoa. Não é o dia do coelhinho, não. É o dia que nós lembramos e celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos, nessa noite, cantar um cântico juntos, um cântico novo, que ele fala muito bem do que significa esse dia, que é o dia mais importante para a fé cristã, para todos nós. Um cântico que fala da importância dessa morte e da ressurreição de Cristo e como isso tem que transformar e tem que nos levar a viver uma vida de mudanças e querer mudanças. Então, quero te convidar justamente a cantarmos juntos. 1, 2, 3, próximo hino que vamos cantar, vocês conhecem muito bem, a gente vai simplesmente cantar aí sem colocar a letra. É o 396.
Quero agora, irmãos, compartilhar com vocês uma palavra, uma pequena reflexão, pensando nesse dia onde nós estamos vivendo de especial, de Páscoa. Lembramos, e eu acho importante nós lembrarmos, a Páscoa, o que é, o que significa a Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa era uma celebração judaica que relembrava a saída do povo de Israel de Egito, da escravidão de Egito. Então, quando nós falamos da Páscoa, o que para nós hoje é a Páscoa é diferente a ideia, o conceito que os judeus na época de Jesus tinham. Durante a Páscoa e prévio à festa central da Páscoa, que era o dia domingo, como hoje, nós tínhamos uma semana de outras celebrações, ou seja, de preparação para a festa. Tinha momentos onde se lembravam aquela peregrinação no deserto, tinha momentos onde se lembrava o sofrimento, tanto da escravidão, como andar pelo deserto, né? Como também a opressão e a libertação que trouxe o Senhor. Então era uma festa muito simbólica, onde tinha muita recordação do passado, mas era uma festa que olhava para o futuro, com gratidão. A Páscoa, então, para os judeus era uma festa, uma celebração grande. Era uma celebração tão bonita que muitos tinham que ir para Jerusalém para celebrar essa festa, para adorar no templo. Muitos tinham que viajar de muito longe para estar ali celebrando a Páscoa do Senhor. E na época de Jesus, eles não foram a exceção, eles também celebraram. E durante o que nós conhecemos como a última ceia, aquela noite durante a semana, né? Eles comeram juntos por última vez antes de Jesus ser entregue às autoridades por Judas Iscariotes. Naquela ceia, eles tinham também alguns momentos, como falava, né? Por exemplo, tinha momento de comer alguns tipos de pão, de beber alguns cálices que lembravam que eles, né, tinham como um lembrete dos sofrimentos e das dores em Egito, na escravidão e o tempo no deserto. Então eles sempre olhavam para trás. Eles sempre olhavam para ver a mão poderosa do Senhor. Então quero que nós comecemos nesse momento agora pensando nisso. Essa Páscoa para nós tem que também ter um pouco de reflexão. Temos que refletir um pouco, olhando para trás em nossas vidas. Mas a festa, o símbolo que foi instaurado nessa noite, naquela sala onde Jesus e os discípulos estavam comendo a última ceia, aquele símbolo que nós hoje temos com a ceia do Senhor, aqueles elementos, eles têm que nos trazer a pensar sobre a nossa vida hoje, no passado e no futuro. E eu quero partir do texto que nós lemos na ceia do Senhor, quando temos nossa comunhão aqui no templo. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 11, e eu quero ler para vocês. Se você tem aí a Bíblia na sua casa, nós não vamos colocar aqui na tela, mas eu quero que você possa me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 23. Exatamente o texto que nós lemos nos domingos de ceia. Diz assim então o verso 23: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo,
que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para si sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E eu vou parar por ali. Eu quero, nessa noite, falar de 3 coisas. A primeira, esse momento que Jesus explica, mostra o pão, o cálice com o vinho. Esse momento é um momento importantíssimo na história, porque ele instaura, ele mostra e deixa aquele sinal de que ele vai morrer sim, vai padecer na cruz. Mas como diz no final do verso 26, toda vez que eles fizerem isso em memória dele, mas toda vez que eles fazem isso, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, Jesus Cristo morreu, sim, mas não morreu. Num dia como hoje, muitos anos atrás, ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, então, é a que nos trouxe vida. Nos trouxe vida. Vocês devem ter visto nas imagens do WhatsApp por aí, ou sei lá, Facebook, muita gente colocando: nós temos vida porque ele ressuscitou, ou Feliz Páscoa porque agora ele vive, ressuscitou. Não sei, eu vi várias imagens dessas, sempre trazendo a ideia de que ele vive. E sim, ele vive, claro que ele vive. Mas ele vive, ele venceu a morte para nos dar vida. E ele mesmo disse: uma vida abundante. Uma vida diferente à vida que nós temos neste mundo, porque ele venceu o mundo. E aqui a segunda coisa que eu quero que pensemos juntos. A partir do verso 27, o apóstolo Paulo já não fala só do que Jesus fez e da sua ressurreição, sino que ele passa a falar das pessoas que fazem parte da igreja, dos coríntios, no caso de você e de mim. E ele começa a falar: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu falava no começo que a Páscoa, para os judeus, era uma celebração para olhar para trás. E alguma vez a gente já tem falado sobre a importância de olhar para trás. Tem passado que é um passado muito longe, muito lá para trás. Tem passado que ele é de ontem, de uma semana, de 2, talvez 1 mês, 2 meses. Passado de escravidão. Ou talvez a gente ainda tenha as correntes da escravidão, mas pensa que não. Então, para um minuto nesse dia, reflete sobre as correntes que você deixou, ou talvez reflete sobre as correntes que ainda não deixou. E é disso que o apóstolo Paulo também está falando aqui. Não só do contexto específico que nós temos nessa carta, em que o apóstolo Paulo está falando de que alguns tomavam aquela ceia
comiam. Os mais ricos, eles se aproveitavam e se juntavam, talvez porque tinham mais recursos, né? E comiam, desfrutavam e não esperavam os outros. Não era um tempo de comunhão e de adoração a Deus, senão que se tinha se transformado num tempo de festa sem sentido, de descontrole. E isso não pode acontecer na igreja, mas também não pode acontecer nas nossas vidas. Temos que ter uma vida equilibrada, uma vida onde aquelas coisas que não agradam a Deus têm que estar fora. E disso que nós já falamos quando estivemos lendo o livro de Efésios, que ele fala que temos que ser santos. Então, quando aqui o apóstolo Paulo traz essa imagem também ele está falando no livro, né, do corpo, temos que lembrar da unidade. E ele fala que quando um do corpo está doente, um órgão, uma parte do corpo está mal, todo o corpo sente. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida, neste momento, para todas as áreas da nossa vida. E precisamos pensar o que eu tenho que mudar, o que eu preciso fortalecer, qual corrente de pecado ainda está me segurando, ou pior, ainda eu estou segurando. Então, não significa só de ser grato a Deus pelo seu Filho, pelo sacrifício que Ele fez, sino que significa também olhar para o quanto isso mexe com a minha vida. Ele morreu por meus pecados, para eu ser livre, para eu ser justificado diante de Deus. Mas parece que eu estou vivendo talvez numa festa constante, sem me importar com as consequências da minha vida. Será que estamos vivendo assim? Olha para a tua vida, meu irmão. Olhemos para as nossas vidas e tentemos encontrar os pontos fracos, os pontos que não agradam ao nosso Senhor. No verso 30 continua falando, vou retomar desde o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Às vezes, nós não paramos para refletir. E eu estou falando isso aqui, falando de mim em primeiro lugar. Nós não paramos para refletir sobre a nossa vida, sobre as condições em as quais estamos vivendo, sobre o quanto eu preciso de Deus, eu preciso da vida que Ele me oferece. Pensamos que talvez com uma oração de aceitar Jesus no nosso coração, ou com vir à igreja todo domingo é suficiente, mas não. Todo dia precisamos olhar e querer ser transformados pelo seu poder. O mesmo poder que o levantou dos mortos é o poder que hoje opera em nós. Para transformar, para te fazer deixar aquilo que está te acorrentando, para deixar de transformar aquela área da sua vida que você faz tempo nem quer mais mexer, ou nem quer mais saber o que você está fazendo, nem quer mais pensar. Aquilo que está te deixando cansado, fraco, Deus está ali do seu lado, querendo que a sua vida seja transformada. Mas qual é a condição? Por isso, no verso 28, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Novamente volta a falar. 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Muitas vezes nós temos que lidar com as consequências do nosso próprio pecado, das nossas próprias escolhas, as consequências de tudo isso, mas às vezes jogamos a culpa em Deus, jogamos a culpa no inimigo, jogamos a culpa nas pessoas. Mas às vezes o que estamos vivendo tem a ver com que a gente não parou para pensar, não parou para pedir conselho, não parou para pedir ajuda.
eu acho que é hora de nós como igreja, cada um de nós como cristãos, parar e pensar. Olhar para trás, ver o que está errado, olhar para hoje, ver o que eu posso fazer para mudar, pedir ajuda a Deus, me humilhar diante dele, deixar o meu pecado e viver em santidade e ter a esperança de um futuro cheio de uma vida nova, transformada pelo poder de Deus. Que nessa Páscoa, irmãos, nós possamos relembrar a morte, sim, de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quanto isso foi bom, porque nos livrou do poder do pecado, da escravidão do pecado. Mas não foi uma coisa que aconteceu e ficou lá atrás. Ainda hoje nós temos que nos submeter à ressurreição de Jesus. A Páscoa tem que acontecer em nossos corações todos os dias. Nós temos que lembrar disso todos os dias e colocá-lo ao Senhor como Rei em todo o que nós somos, em todas as áreas das nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver, a nos examinar e a poder ter a esperança de uma vida melhor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para finalizar essa palavra. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, que a tua palavra esteja falando aos nossos corações, transformando, Senhor, nossas vidas, alcançando, Pai, corações duros e fazendo com que possamos, Senhor, escutar e refletir, Senhor, sobre a importância dessa celebração que hoje nós temos, Senhor, dessa Páscoa que nós vivemos. Que possamos, Senhor, olhar para as nossas vidas, pensar no que precisamos mudar, Senhor, e precisamos deixar que o Senhor nos transforme, Pai. Que tenhamos as forças necessárias a cada dia para isso, Senhor, para que o Teu poder, a Tua força esteja reinando em nossos corações, Senhor. Que aquelas coisas, aqueles pecados, situações problemáticas que estamos vivendo, que não podemos vencer, Senhor, nós possamos colocá-las diante de Ti, Senhor. E o Senhor esteja nos dando coragem, nos dando a força, ajudando, Senhor, guiando os nossos passos, Pai. Que possamos viver em santidade diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos cantar, para terminar, um cântico, pensando na ressurreição de Jesus. Vou colocar aqui a letra, acho que todo mundo conhece.
Então, que Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus por esse dia. Nós precisamos de celebrar a vida e que a vida de Cristo tem que estar em nossos corações. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo.